Abençoados, amado, povo escolhido, amado da graça de Deus, povo abençoado. Espero que vocês todos tenham tido aí um final de semana abençoado, amém? Que tenham aí dado um abraço forte aí nas suas mães, né? Quem ainda tem suas mães, né? E quem não tem suas mães, né? Procuram ficar mais próximo das suas mães, amém? Procuram dar mais atenção para suas mães, porque a gente só sente falta depois que perde, tá bom? Então, para muitos, Dia das Mães não é uma boa recordação, tá bem? Para outros, que ainda têm suas mães, né, foi motivo de comemoração, né? Parabéns. Então, fique se conscientize aí, né? E dê mais atenção aí o máximo que você pode aí às suas mães aí, amém? E todas aquelas abençoadas irmãs que me seguem aí, que são mães, né? Feliz Dia das Mães aí para vocês aí, né? Que vocês tenham tido aí um Dia das Mães abençoado e parabenizo também as mães de todos, né? Abençoados e abençoadas aí desse canal aí, amém? Desse canal do Facebook, do WhatsApp, tá bem? Então, é isso aí, amados. Vamos iniciar aqui um estudo que um irmão aí, um irmão abençoado aí, me pediu aí para que eu fizesse aí, tá bem? Só ajeitar aqui essa câmera aqui, que ela tá meio torta aqui, entendeu? Então, esse irmão, esse abençoado, ele mandou para mim um recado aqui e fez fez uma pergunta para mim, né? Irmão André, o que é pecado? Quando eu bebo, quando eu fumo, quando me prostituo, não estou pecando? Não que ele faça, tá bom, amado? Ele está dando um exemplo aqui, tá? Estou pecando porque o Senhor disse que não há pecado. Me explica então, irmão André. Então, esse estudo aqui, o tema já está mostrando aqui o pecado e minhas falhas carnais. É um tema de um estudo que eu já fiz esse estudo aí 3 anos atrás, mas como ainda existem pessoas que ainda têm dúvida, né, nisso, nessa parte, que a gente fala que não tem mais pecado, não tem mais pecado, e as pessoas falam, e as coisas que nós fazemos de mal no dia a dia, de errado no dia a dia, as ações carnais que nós fazemos, não se chama pecado? Então ele está falando, irmão André, me explique isso aí. Se eu bebo, se eu fumo, se eu me prostituo, não estou pecando? O Senhor disse que não há pecado, então me explique isso aí. Então, abençoados, claramente, a Bíblia claramente mostra o que é pecado. A Bíblia claramente mostra o que é obras da carne. Amém? Existem as coisas que se chamam obras da carne. E existem coisas que se chamam pecado na Bíblia. E a Bíblia, ela separa bem esses dois pontos. A Bíblia separa bem esses dois pontos. Há pastores, né, que não sabem explicar isso na luz da graça de Deus e confunde as coisas. Outros pastores, até da graça de Deus, eu já ouvi falar que existe o pecado da carne e o pecado da transgressão da lei. Não, meu irmão. Não é isso que a Bíblia fala. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia é clara, e eu vou ler para você aqui em Gálatas 5, 19, 20, 21. A Bíblia é clara e diz que, ora,
As obras da carne são conhecidas. Obras da carne. Então a Bíblia está bem clara dizendo: as obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Essas são obras da carne. Todas essas coisas relatadas aqui em Gálatas 5,19 e coisas semelhantes a estas são chamadas obras da carne. Amém? Não existe o pecado da carne e o pecado da transgressão da lei. Não, a Bíblia é clara. Quando fala do pecado da transgressão da lei, ela é clara. Ela é clara. E quando fala das obras da carne, ela também é clara. Amém? Então, a Bíblia diz que a lei, o pecado, é a transgressão da lei. Ela está sendo clara. O pecado é a transgressão da lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Então, está afirmando que o pecado é transgredir a lei de Moisés. Em Gálatas diz que as obras da carne são, todo esse termo que eu li para vocês aqui, imoralidade sexual, libertinagem, impureza, feitiçaria, inimizade, rixa, ciúmes, ira, discórdia e coisas semelhantes a essas. Amém? E Paulo declara e diz que, Gálatas 5:21, declara a vocês, como antes já os prevenis, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Alguma Bíblia, reino do céu. Então, o que o sistema religioso fala? Que pessoas que bebem, fumam, que prostituem, né? E faz todas essas coisas que Paulo relatou aqui, que iras, ciúmes, discórdias, facções, inveja e coisas semelhantes a esta, o sistema diz que essas pessoas não irão para o céu. Amém? Mas acontece, amados, que aqui, quando se fala reino do céu, aqui está se referindo à graça de Deus. E é chamado também de reino, evangelho do reino. Por que céu? Porque é um evangelho que veio do céu, né? Por Deus, através do Cristo, que, por sua vez, escolheu Paulo de Tarso para anunciar. Então, quando fala reino do céu, não está se referindo propriamente ao céu. Logicamente que quem pratica essas coisas não poderão ir para o reino do céu, porque quem pratica essas coisas são, olha, preste atenção, as obras da carne são. Quem pratica essas coisas são o quê? A carne. Logicamente que a carne não poderá ir para o céu. Dia do arrebatamento, é igual o filme lá Deixado para Trás, né? No dia do arrebatamento, meu óculos, minha blusa, minha calça vai ficar aqui, sentadinho nesse banco. E eu, com o corpo e tudo, vou desaparecer. Vou para o céu. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso é filme de ficção religiosa, mentirosa. Amém? Isso é mentira. Isso é um filme que comovia as pessoas no passado, comovia. Hoje já não comove mais. Esse filme deixou de me comover, já me comoveu. Deixou de me comover um pouco mais de 20 anos atrás.
quando eu conheci a graça, esse filme parou de me comover. Hoje comove muitas pessoas que ainda não têm o conhecimento da graça de Deus. Nós que temos o conhecimento da graça de Deus sabemos que isso é uma mentira. Isso é mentira. O corpo físico, ele não pode ir para o céu. O fim do corpo físico é a sepultura. A sepultura é o fim do corpo físico, que vai para o céu espírito. E essas obras não são do espírito. Essas obras são da carne. Por isso que a palavra diz que as obras da carne são obras da carne. E Paulo está dizendo, quem pratica essas obras da carne, quer dizer, quem ama essas práticas, tem que ter consciência, né, de que não vai conseguir, né, herdar, como ele fala aqui, herdar o reino de Deus. O reino de Deus aqui se refere à graça de Deus. Quem ama a prática da carne jamais vai poder aceitar na sua mente, no seu coração, a graça de Deus. Jamais vai poderá entender a graça de Deus. Porque ou você ama as coisas do mundo, ou você ama as coisas de Deus. Se você viver em espírito, você vai amar as coisas de Deus. Se você viver na carne e gostar dessas obras da carne, entendeu? Você vai amar as coisas do mundo. Tá entendendo? Em espírito, amamos a Deus. Na carne, amamos o mundo. Tá entendendo? A visão clara. Não está dizendo aqui que quem comete essas coisas, né? Pô, eu vou dar um exemplo. Esses dias me perguntaram, né? Os homossexuais vão para o céu, irmão André? Eu falei, sim, claro que vão. Se ele estiver ali, naquele corpo ali, um espírito predestinado, um filho de Deus predestinado, desde antes da fundação do mundo, ele irá para o céu. A casa dele foi criada no céu, assim como eu, você que está me ouvindo, somos filhos de Deus, criados no céu, e vamos retornar para o céu, né? O que a Bíblia nos ensina? O pó volta à terra que o deu, né? O pó volta, a carne volta, né, para a terra, e o espírito volta para Deus que o deu. Não está falando nada de inferno. Não está falando nada de inferno. Esse tal inferno é uma teologia humana falha. Inferno, uma tradução hebraica, significa sepultura. É onde todos nós, quando morrermos, iremos para a sepultura. É isso que a palavra nos ensina com clareza. Ou você quer ouvir a teologia falha dos homens, ou você quer ouvir a palavra de Deus? Eu estou aqui para mostrar a palavra de Deus. Se você não crê em mim, você não está descrendo em mim, mas na palavra de Deus. Eu estou lendo aqui para vocês a palavra de Deus. 1 Coríntios, Paulo diz aos Coríntios, 1 Coríntios 2, 14, ele diz, ora, o homem natural, o homem carnal, o homem que ama as coisas do mundo, não compreende as coisas do Espírito de Deus, o que eu acabei de dizer, porque ele parece loucuras. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, se você vive em carne, ama as coisas da carne, ama as coisas do mundo, você não pode discernir na sua mente as coisas do Espírito.
Se você não consegue discernir as coisas do Espírito, você não consegue entender o Evangelho da graça de Deus, porque é espiritual. Se tratamos aqui de coisas espirituais. E quem ama as coisas do mundo, enquanto você não se libertar dessas coisas do mundo, e dizer, eu quero me libertar das coisas do mundo, eu quero servir a Deus. Então você tem que se libertar dessa mente do mundo, tem que se libertar desse amor às coisas do mundo e começar a estudar e aprender as coisas do Espírito, as coisas de Deus. Por quê? Né? Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Amém? E não podemos entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural anda segundo a paixão das coisas do mundo, né? E as coisas de Deus, para eles são loucuras. Para eles são loucuras. Porque não pode entendê-las. Como é que a palavra é clara? Porque elas se discernem espiritualmente. Então eles entendem só o quê? O que é do mundo. Não conseguem entender o que é do Espírito. Amém? Mas o que é do Espírito se discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Quem entende as coisas do Espírito consegue discernir tudo, está dizendo aqui, e ele de ninguém é discernido. Você que conhece as coisas do Espírito, aquele que conhece as coisas do mundo, não pode, né, entender você. Não pode entender você. Por isso, várias vezes aí, nós servimos a graça de Deus e muitas vezes tem parentes nossos, amigos nossos, que se afastam de nós. Porque nós agora estamos brilhando com uma luz diferente. Estamos brilhando com uma luz diferente. Não estamos mais andando na escuridão. Estamos agora brilhando com uma luz diferente. Agora nós, né, incomodamos os olhos deles. Amém? Então, muitas vezes acontece muitas divergências, muitas brigas entre famílias de pessoas que servem a graça de Deus, principalmente se essas pessoas é um pregador da graça de Deus, é um anunciante da graça de Deus, né? A palavra pregador, eu não concordo muito com essa palavra, parece que você está forçando uma coisa na mente, né? Vamos dizer assim, os anunciantes da graça de Deus, os ministros que anunciam a palavra de Deus, né? Porque quem conheceu a mente de Cristo para que possa instruí-lo? Não, ninguém conhece a mente de Cristo para instruir ele, não. Não, amado. Nós temos a mente de Cristo. Então nós conseguimos discernir a mente de Cristo, porque nós temos a mesma mente de Cristo. Glória a Deus, não é maravilhoso isso? O homem carnal não pode discernir, né, a mente de Cristo, porque é uma mente carnal, a mente que ama as coisas do mundo. Amém? Então, quem conhece a mente de Cristo para que possa instruí-lo? O homem carnal pode instruir você? O homem carnal pode instruir a Deus, a Cristo? Nunca. O homem carnal pode instruir você, que é do Espírito? Não.
porque você é espiritual. O homem carnal é o homem natural, que Paulo fala aqui. Ele não pode instruí-lo, ele pode te instruir segundo o que ele aprendeu das coisas do mundo, né? As coisas do mundo também, dentro desse pacote também está a religião, né? A religião também se coloca no pacote das coisas do mundo, porque o que um religioso, o que um religioso crer, uma pessoa chamada de ateu, que não tem religião, crê a mesma coisa. Um religioso crê no inferno. Uma pessoa que não tem religião, chamada ateu, também crê no inferno. Um religioso crê no diabo. Né? Os ateus também, muitos crêem no diabo. Tá bem? Estão entendendo isso? Mesmo eles são chamados de ateus, porque são chamados de ateus pelo religiosos, porque eles não têm crença formada, não seguem a igreja, muitos são contra a igreja, então os religiosos chamam eles de ateus. Mas muitas vezes a mesma coisa que eles crêem é a mesma coisa que o religioso crê. Está entendendo? Muitos dos ateus, chamados ateus, não, Deus não existe. Mas acredito que existe diabo. Como é que pode? Se existe diabo, existe Deus, né? Ou quem fez o diabo? Quem fez o mundo? Né? Então, eles caem em contradição. Eles caem em contradição. Tudo para dizer, não acredito em Deus. Eu conheci um abençoado, que era maçom, não vou falar o nome dele aqui, mas não acreditava em Deus. Um dia ele foi pego numa situação difícil deles, né, resolver, e da boca dele mesmo ouvi. Ele pediu a Deus: livre dessa, meu Senhor. Como é que é isso aí? Você não acredita em Deus, mas na hora que está passando aperto, você vai orar por Deus, pedir Deus para te ajudar. Mas esse Senhor que falou foi Deus mesmo, que ele conversou comigo pessoalmente. Não, eu estava naquela situação, não vou explicar a situação, e pedi a Deus ali para me ajudar. E passei direto ali, era uma Brits, passei direto ali e deu tudo certo. Se eu fosse pego ali, ia dar um problema danado. Ele era um homem, é um homem conhecido, tal, então ia dar um problema danado. Apesar do erro não ser dele, mas ia cair nas costas dele, né? Aí eu falei, então Deus. Aí eu perguntei a ele, então Deus existe ou não existe? Me livrou lá. Me livrou lá. Não quer admitir que Deus existe. E muitos andam por aí assim, não querendo admitir que Deus existe. Mas na hora do aperto, vai recorrer a Deus. Tá entendendo? É complicado, é complicado. Então ele está falando aqui, porque quem conheceu a mente do Senhor, do Cristo, para que o possa instruí-lo? Não, irmão, ninguém pode instruir o Cristo, não. A palavra está dizendo, nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Ele falou, as coisas que eu faço, vós fareis maiores e melhores. Cristo nunca se colocou superior a ninguém, meus amados irmãos. E ele sempre disse que nós que buscamos as coisas do Espírito, poderíamos fazer coisas maiores e melhores do que ele fez. Está entendendo? Ele nunca se colocou acima de ninguém, apesar de ser acima de todos, mas ele propriamente
nunca se colocou acima de ninguém. A mesma palavras inefáveis que Paulo de Tarso recebeu na estrada de Damasco, nós estamos recebendo essas palavras inefáveis. Paulo disse: recebi palavras inefáveis ao homem discernir. O homem natural não poderia discernir. Hoje estamos recebendo as mesmas palavras inefáveis, nomeado por Paulo, de graça de Deus. O homem natural não pode discernir essas palavras inefáveis, maravilhosas, que têm transformado vidas. O homem natural não pode entender, porque se discerne espiritualmente. E para herdar essas palavras inefáveis, para herdar esse reino de Deus, a graça de Deus, somente com a mente espiritual, meus amados. Somente com a mente espiritual. Então, estamos aprendendo aqui coisas que a religião nunca te ensinou e nunca vai te ensinar. Amém? Gálatas 6,7, Paulo diz: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, irmão André, não existe pecado, eu posso fazer o que eu quiser? Não. Não. Você não pode fazer o que você quer, porque você não pecará contra Deus, mas pecará, porque o pecado é transgressão da lei. Então você não está pecando contra Deus, porque a lei já não existe mais, a lei já foi revogada. Mas você estará agindo na carne contra a sua própria pessoa. E Paulo falou: tudo que o homem semear, isto também ceifará. Amém? Então, se você plantar laranja, você vai colher saúde. Se você plantar veneno, você vai colher a morte. Amém? Então a gente tem que ficar atento. Quando a gente diz que não há pecado, não significa que você pode fazer o que você quiser na sua vida. Eu posso roubar, matar, prostituir, praticar orgias, tudo que Paulo fala aqui. Posso ser libertino. Não. Paulo é bem claro para os Gálatas: tudo que o homem semear, isso também ceifará. Se planta o bem, vou colher o bem. Se planta o mal, vou colher o mal. É chamado de causa e efeito. Você causou um ato mal e você vai, o efeito desse ato mal, você vai colher, vai ter um efeito, vai colher o mal. Amém? A graça de Deus não é uma carta para liberalidade, não é uma carta para libertinagem, não. A graça de Deus é clara e ela se dita regras dizendo: não é pecado, porque o pecado é transgressão da lei. Mas tudo de errado que você fizer, você vai colher esse erro. Tudo que você plantar, você vai ceifar. Tudo de mal que você fizer para a sua própria pessoa, você vai ter o efeito de quê? Colher o mal para a sua própria pessoa. Se você fizer o mal para outras pessoas ao seu redor, vai ter um efeito também, que você vai colher o mal que você enviou para as pessoas que está ao seu redor. A vida começa a ficar estranha.
A mão de Deus está pesando sobre mim. Deus está irado. É outra coisa errada. Deus não está irado e Deus não fica irado nunca. Até pastores da graça falam, a ira de Deus caiu contra o povo judeu. Não, meu amado. A ira é obras da carne. Deus é espírito, não pode ter obra da carne. Muitas coisas na Bíblia foi escrita errada, né, por homens que desconheciam a verdade, homem que desconhecia a graça de Deus. Se eles conhecessem a graça de Deus, muitas coisas aqui eles iam escrever, né, correto. Em vez de inferno, ia escrever sepultura. Em vez de diabo, escrever ações humanas. Então, quem escreveu a Bíblia não conhecia a graça de Deus, não tinha a mente aberta para o conhecimento da graça de Deus. Então, muitas vezes escreveu a ira de Deus, mas você com a mente predestinada, você tem que saber que não é ira, é juízo. Deus não se irou contra os judeus. A ação que Deus fez contra os judeus foi um juízo contra as ações, né? As ações, as pecaminosas, as transgressões dos judeus. Por causa das transgressões, Deus entrou em juízo contra eles, não em ira. Ira é obra da carne. Vamos voltar lá? Vamos voltar lá, peraí que eu vou voltar. Gálatas 5, 19 a 21. As obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, iras. Ira é obra da carne. Como que Deus pode estar irado se ele é um espírito perfeito? Está entendendo? Então, toda vez que você lê ira sendo Deus dando, então você substitui essa ira por juízo. Opa! Substitui essa ira por juízo. O juízo de Deus. Isso é a palavra certa. Juízo é o quê? Um conserto. Juízo é uma condenação. Deus condenando um povo, na Bíblia, povo judeu, pelo atos pecaminosos que eles fizeram. Eles praticavam o pecado, porque eles estavam no tempo da lei, né? E toda vez que eles praticavam o pecado, é porque eles estavam transgredindo a lei. Então a Bíblia diz que eles mataram profetas, mataram, a Bíblia diz, desde Abel, lá no princípio, vários profetas, até Zacarias, filho de Baraquias, que mataram, né, no pé do altar, né? Mataram Cristo, mataram apóstolos, mataram discípulos. Então Deus veio em justiça a favor dos filhos dele, que foram mortos por homens desviados da verdade, homens de mente malignas, homens de mente carnal, os homem natural, que é chamado aqui. Amém? Então, amados, vamos voltar embaixo. Paulo falou tudo que o homem plantar, isto também colherá, né? Tudo que você plantar, você vai colher. E João 1, 3, 4 diz: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Então, obras da carne são obras da carne. Pecar é quando a pessoa transgredir a lei de Deus. Hoje você, meu irmão abençoado,
não pode mais transgredir a lei de Deus, porque a lei de Deus, lá em 70 DC, quando o templo foi destruído, ali se aboliu, se encerrou, né, a lei de Moisés. Né? Quando a gente fala lei de Deus, está se referindo à lei de Moisés. O pecado é a transgressão da lei de Moisés. Amém? Quando o templo foi destruído, a lei de Moisés foi revogada. Porque sem templo não se pode praticar a lei. Amém? Tiago 2,10 diz: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. João 2:10, 11. Observe. Muitos rituais só poderiam ser praticados dentro do templo. Sem templo, muitos desses rituais não poderiam ser praticados. Então, Tiago está falando, se você guardar toda a lei, mas deixar de praticar um só ponto ou um só requisito da lei, uma só doutrina da lei, um só ritual da lei, se torna culpado de todos. Amém, amados? E essa lei, meu amado, há 1954 anos atrás, o templo foi destruído. Lá no tempo onde Roma invadiu Jerusalém, em 70 DC, dando o fim de todas as transgressões da lei. Eu tenho que botar esse direito aqui, que eu estou sempre derrubando isso. Eu esbarro no fio aqui e derrubo. Então, quando o templo foi destruído pelo romano Tito, a lei foi transgredida. A lei foi, a lei foi revogada, porque sem o templo não pode se praticar a lei. Amém? Então, o pecado significa transgressão da lei. O que você faz segundo a carne é obras da carne, a palavra é bem clara. Então, meu irmão, você não, porque eu digo que não há pecado, então você acha que você pode fazer tudo. Não, você não pode fazer tudo. Paulo foi bem claro aqui, dizendo que o que semear, Gálatas 5, 7, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Ele diz, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, quando eu digo que não há pecado, eu estou gravando pelo celular e o celular está acabando a bateria. Então, eu tenho que botar o cabo aqui, senão vai me atrapalhar aqui. Então, abençoado, tudo que você plantar de bom, você vai colher o bem. Tudo que você plantar de mal, você vai colher o mal. Então, preste atenção. Preste atenção. Não há pecado, porque a pecado é transgressão da lei. Não existe mais a lei. A lei foi revogada em 70 DC. Mas as suas ações da carne, o ato que você faz da carne, bebedeira, né, orgias, tudo que eu li aqui, são obras da carne. E essas obras da carne, ela poderá te prejudicar, porque tudo que o homem semear, isto também se fará. Amém? Espero que vocês aí ouçam esses vídeos uma, duas vezes para entender perfeitamente. Estude esses versículos, porque eu não li o versículo todo, tá bom? Então vocês estudem aí para que vocês possam ler ele todo aí, né? Eu me chamo irmão André Palhares, sou do estado do Rio de Janeiro, da cidade de Barra do Piraí. Meu número de contato está aqui embaixo, tá bem? Pode entrar em contato comigo. Se você quiser aprender sobre a graça de Deus, se for para discutir, nem entre, meu irmão, porque eu não vou por esse lado aí, tá bem? Então se inscreva aí no meu canal, amém? Não esqueça de dar o like. Se você está me vendo pela primeira vez, se inscreva aí, meu amado, para você possa receber mais vídeos explicativos como esse, né? Nós explicamos a Bíblia
numa visão, né? Na visão da graça de Deus. A graça de Deus é o evangelho do Cristo glorificado. Não é segundo religião, não é segundo teologia de homem, é segundo a mente de Cristo que está em cada um de nós. Amém? Se você se interessou, se inscreva, que você vai receber automaticamente aí esses vídeos aí nos seus smartphones, celular, computador, amém? Televisão também. E se inscrever é gratuito, você não paga nada para se inscrever. Amém? Se gostou, traga também mais pessoas para se inscrever. Se inscreva também no canal do meu irmão Carlos Gomes, canal Democracia Espiritual, do meu irmão Neilton Cardoso, canal abençoado com todas as sortes de bênção, e do meu irmão Neilton Cruz, né? Ivanilton Cruz, Neilton Cardoso, estou misturando o nome. Ivanilton Cruz, é parecido o nome, né? Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé. Amém? E estamos juntos aí, meus amados. Estamos juntos aí. Mais um irmão aí se juntou conosco aí. Vou pegar o nome dele, Pedro Donizete, que se alguém conhece já aí, se inscreva aí no canal dele. Eu vou pegar o nome do canal dele para o próximo vídeo, meu irmão. Está aí anunciando seu canal, tá bom? E vocês aí fazem o mesmo. Anunciem o meu canal também no canal de vocês, amém? Tamo junto aí. Muito obrigado. Até a próxima. Graça e paz.